Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso maravilhoso canal. E nesse vídeo eu quero falar com você algo muito importante sobre ciclos. Você se pergunta, por que será que isso sempre acontece comigo? Ou você se pega muitas das vezes tendo resultados que você não gostaria de ter, resultados em todas as áreas da sua vida que você não gostaria de ter. E aí se pergunta, meu Deus, parece que tudo que eu faço está errado, parece que eu mesmo tentando fazer algumas coisas, mesmo tentando acertar, acabo errando. Isso acontece com você com frequência? Nesse vídeo eu quero te dar 3 passos poderosos, 3 passos simples, mas que você aplicando esses passos, você vai romper, vai quebrar esses ciclos aí na sua vida. Tudo bem? É muito comum na nossa vida a gente criar hábitos. Nós já falamos aqui em outros vídeos sobre o poder do hábito, o poder de repetir as coisas e até deixar isso automático. E isso, para a nossa vida, acaba facilitando em muitos aspectos. Mas, se a gente for olhar também hábitos negativos que a gente tem, ou até mesmo hábitos inconscientes que nós temos, esses hábitos, eles acabam por serem os responsáveis por gerar na nossa vida o resultado que a gente não gostaria. Talvez existe também, né, dentro do conceito espiritual, existe o conceito emocional, existe situações que a gente faz, ações que a gente faz, que na verdade vira ciclos na nossa vida. A gente começa a fazer uma coisa e não consegue terminar, a gente faz as mesmas coisas e aí tem os mesmos resultados e se pergunta por que aquilo ali não mudou. Acontece muito isso, por exemplo, no relacionamento. Às vezes vocês têm um perfil de pessoas que você tem um perfil de pessoa que você costuma conhecer e você tem um determinado relacionamento, daí você vive aquela frustração, só que no relacionamento seguinte acontece a mesma coisa, você inconscientemente vai escolher aquele mesmo tipo de pessoa, com aquele mesmo tipo de comportamento, e você se pergunta, parece que eu estou vivendo de novo o que eu já vivi anteriormente. Isso acontece muito de uma forma inconsciente. E eu quero te dar aqui alguns passos para você aprender a quebrar esses ciclos na sua vida, tá? Se a gente for olhar, por exemplo, à luz da Bíblia, e eu quero já deixar aqui uma palavra para o seu coração, no livro de Romanos, a Bíblia vai dizer o seguinte, que nós não devemos conformar com esse mundo, mas aí a parte B vai falar, nós devemos transformar a nossa mente. Eu vou abrir aqui, vai falar exatamente assim, ó, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, renova, use o poder da sua mente para se transformar, muda a sua mentalidade, mudar a sua maneira de perceber as coisas, tá? E o que acontece com ciclos repetitivos da nossa vida é exatamente isso. Nós internamente, isso já é um padrão já inconsciente, temos a agir da mesma maneira em que nós agimos da primeira vez e quebramos a cara. A Bíblia diz, por exemplo, que o povo de Deus no deserto, eles andaram cerca de 40 anos no deserto. Quando Deus usa Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, o povo anda no deserto há cerca de 40 anos. Em um trajeto que geograficamente levaria dias para que fosse concluído. Levou 40 anos. Isso porque a gente percebe nessa história, como povo de Deus, que eles basicamente andaram em círculos. Andaram ali em círculos, porque eles tinham os mesmos hábitos de murmurarem contra Deus, de questionarem tudo, de achar que enfim, eles sempre tinham aqueles mesmos hábitos. E os nossos hábitos, aquilo que a gente faz, sempre vai trazer os mesmos resultados. Albert Einstein já falava sobre isso, ele dizia que sim, loucura, insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então eu quero te dar aqui os 3 passos para que você comece a partir de hoje a mudar os padrões da sua vida, a mudar esses ciclos. Talvez são ciclos que você não está consciente de que você faz isso, de que você comete essas ações e por isso tem os resultados que tem. Mas eu quero te dar 3 passos aqui para que você identifique isso e comece a mudar a partir de hoje. Primeira coisa, você precisa perceber o que se repete. Quais são os padrões que se repetem na sua vida? De repente os meus padrões de quebra financeira acontecem com frequência. De repente os meus padrões de relacionamento, de traição, de insucesso, de fracasso dentro da minha família,
Acontece com muita frequência. Você precisa identificar isso, você precisa trazer clareza. O que já aconteceu várias vezes na minha vida e eram situações que eu não gostava, o que eu fiz basicamente para que isso acontecesse, né? E o segundo passo é você simplesmente assumir essa responsabilidade, assumir essa culpa de fato. Não estou dizendo que você assumir como ser culpado por alguém que te traiu, por exemplo. Eu estou falando de você entender o que eu fiz. Será que não foi eu quem escolhi errado? Será que aquela pessoa já não me dava sinais de que era alguém assim? E mesmo assim eu acreditei que isso poderia ser diferente? Quais são os padrões, né? O que eu fiz nas outras vezes que acaba que eu faço de novo, mesmo que inconsciente, mesmo que sem querer? Eu preciso olhar para esse cenário de uma forma crítica. Eu preciso olhar como se não tivesse eu vivendo aquela situação. Porque assim eu vou identificar o que eu estou fazendo, o que eu fiz, né? E aí você tem uma clareza em relação a não fazer novamente e a mudar esse cenário de uma vez por todas. Você precisa admitir a sua parte da culpa, você precisa entender que sim, querendo ou não, os resultados que nós temos são sempre, sempre, sempre frutos da nossa escolha, frutos das nossas decisões, frutos das nossas atitudes. Querendo ou não, é assim que acontece, tá? E o terceiro passo é fazer conscientemente uma escolha nova, mudar, como a Bíblia diz, transformar a nossa mentalidade. Padrões repetitivos, às vezes, que os nossos pais praticavam, de fumar, de beber, e aí você acha que porque o seu pai fazia isso, você precisa fazer isso também. Padrões repetitivos na questão profissional, você às vezes não tem a intenção de ser médico, ou não tem a intenção de ser policial, ou qualquer que seja a profissão, mas porque o seu pai, porque você vem de uma família de médicos, vem de uma família de policiais, você precisa seguir essa mesma direção. E não necessariamente isso é o fato, tá? Não necessariamente é isso. Se você não tem esse desejo, por que você precisa seguir esses padrões? Aí no caso já é um padrão mais hereditário, né? Ao passo de ser um padrão de atitude. Você pode sim mudar isso. Você pode com certeza fazer uma escolha nova, transformar a sua mente, começar a mudar a sua percepção de forma consciente. Opa, peraí, eu fiz isso. Opa, peraí, eu quero que a minha vida seja diferente. Eu quero resultados diferentes daqui para frente. E quando você começa a tomar consciência disso, e um detalhe importante é que você não precisa se cobrar tanto no sentido, você não precisa mudar tudo hoje. Essa frase aqui é muito interessante. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa fazer algo novo hoje. Você não precisa estar presente e falar nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais tentar tomar atitudes drásticas, né, para tentar, não, porque eu preciso ter resultados diferentes daqui para frente, eu preciso quebrar esses padrões, então eu vou ser radical. Não necessariamente. Você pode tomar pequenas mudanças, pequenas atitudes em prol, buscando um resultado diferente. E aí sim, a sua vida tende a trilhar, você tende a romper esse ciclo. E eu diria que um quarto passo bônus aqui para você é peça ajuda. Tanto ajuda de profissionais da área, né? Profissionais ali da área de psicologia, por exemplo, para entender quais são os padrões que você repete com frequência e as áreas onde isso é afetado, mas também peça ajuda do Espírito Santo. Tenha uma vida de oração para que o Espírito Santo te guie dentro do que você precisa fazer, dentro das decisões que você precisa tomar, porque não é fácil. Às vezes a gente toma, como eu já falei, esses padrões das nossas vidas, essas atitudes que nos levam sempre para os mesmos lugares, são coisas inconscientes, são atitudes que são inconscientes. A gente não está presente necessariamente para aquela situação, não está necessariamente atento para aquilo que a gente está tomando de atitude e que vai gerar na frente ali um resultado indesejado. Então peça sempre a ajuda do Espírito Santo, viva uma vida de oração e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te guiar os seus passos, vai orientar o seu caminho e você terá uma atitude diferente, você mudará com certeza e quebrará, romperá esses padrões na sua vida para uma vida de vitória, para uma vida de sucesso, para uma vida de alegria, para uma vida de amor e de felicidade no seu seio familiar, na sua vida como um todo e principalmente com Cristo, tá bom?
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus venha te abençoar poderosamente. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, se você ainda não é inscrito, tá? Deixa o seu joinha também e deixa aqui nos comentários, tá? Escreva aqui nos comentários que você, a partir de hoje, você está disposto, você está disposta a quebrar, a romper esses ciclos aí e mudar a realidade da sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Eu fico por aqui então e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.